Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus, amado. Deixa só eu entrar aqui também. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez render graças ao Teu nome e pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar nos ensinando nessa série de mensagens que o Senhor tem inquietado meu coração para nós aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, Senhor. Que o Senhor possa trazer a realidade, Pai querido, cada falha, cada dificuldade nossa, Senhor, para que possamos a cada dia mais e mais sermos perfeitos em Ti, Senhor. Essa é a oração que te faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus, né? Nós estamos com essa série de mensagens. Já tem alguém aí, gente? Alguém manda um oi aqui para mim. Aqui consta 8 pessoas, mas ninguém falou nada. Nem um bom dia, gente, coisa feia. Ok, estão curtindo ali, amém. Glória a Deus. Se alguém fala um oi só para ver se vocês curtiram. Manda uma mensagem, que é só para eu ter certeza. Ah, ok. Já está todo mundo aí. Graças a Deus, graças a Deus. Amados, nós estamos fazendo uma série de mensagens, como eu falei, nós começamos com José. José, nós aprendemos a perdoar. Hoje nós vamos aprender com esse cidadão que construiu uma arca, nós vamos aprender a ter foco. Tá? Hoje ontem eu fui falar numa igreja, eu até brinquei, né, que eu nunca tinha visto Noé como um coaching. Talvez aqui, pelo tempo, né, de Gênesis capítulo 6, é o primeiro coach mesmo, porque ele é um cara que vai nos ensinar a termos foco, ele vai nos ensinar a olharmos, né, exatamente aquilo que nós buscamos, ele vai nos ensinar a lidar com algumas questões que para nós é muito importante. Então, não é entender o propósito de Deus para a sua vida, ou para a vida dele, por isso viveu acima da média. E ele foi instrumento de bênção aos seus. Quando você entende o seu propósito em Deus, quando você entende o seu lugar em Deus, tanto no ministério, tanto na questão profissional, em todos os segmentos do seu dia a dia, quando você compreende isso e você consegue alinhar o seu caminhar junto àquilo que Deus estabeleceu, tá? Você se torna bênção principalmente para os seus. E é isso que talvez nós precisamos entender. Ontem eu fiz um estudo no hebraico, no Salmo 128, lá nesse lugar, e eu falei que uma das características daquelas palavras que aparecem ali no hebraico, eu trabalhei o radical de cada verbo que está ali, e todo mundo ficou encantado, não comigo, mas na riqueza da palavra de Deus, no sentido dela mostrar, né, o segredo de uma pessoa que tem as mãos prósperas e do melhor do seu trabalho comerás. E eu falei exatamente isso, a diferença entre a prosperidade e a riqueza, e o quanto que Deus quer que eu e você tenhamos e possamos desfrutar do melhor. Então Deus não tem nenhuma dificuldade em querer que você vá para a Disney, ou você vá para a Europa, ou você vá para os Estados Unidos, ou você tenha uma casa na praia, ou você tenha um melhor conforto. Deus não tem nenhuma dificuldade aí, tá? O que Deus espera é que você entenda, tá, o seu lugar e dentro da sua história você seja alguém que consiga abençoar os outros também. E é isso que nós precisamos estar entendendo. Então, o que nós vamos aprender com Noé aqui? Primeiro, nós vamos aprender a compreender, tá, o propósito e suas especificações, ou seja, entender o propósito. Segundo, nós vamos aprender a estar em sintonia com tempos e estações. Isso é muito importante. Tá? O tempo de Deus não é o nosso tempo, nós precisamos avançar nisso.
Terceiro, nós vamos aprender a manter o equilíbrio, corpo, alma e espírito. Os dois últimos eu vou gastar menos tempo, tá? Mas é interessante também, as críticas sempre existirão, como lidar com elas, vou dar algumas dicas, e saber que a qualificação virá de Deus. Tudo isso que nós vamos estar falando, amado, vai estar tendo como foco a vida de Noé, entendeu? Então nós vamos contextualizar Noé nos dias atuais e nós vamos estar aprendendo algumas questões. Então, compreender o propósito, suas especificações. Tá? Imagine um trabalhador que no seu primeiro dia de trabalho não lhe apresenta coisa alguma para fazer e ele fica o dia inteiro olhando para o teto de uma sala. Quando você não sabe o que fazer, seja no seu dia a dia, tá? E nós, brasileiros, não temos um costume que os americanos têm, e é uma das coisas que eu gosto de ensinar, e eu mesmo faço isso, que é o chamado checklist. Nós temos muitos aplicativos no smartphone que te dá, pelo menos, você, assim, eu sei quais são, o que é a minha agenda durante essa semana toda que começa amanhã, a partir do dia 23, eu sei todo. Eu sei quais são os alvos que eu tenho, eu sei quais são os capítulos e páginas de revista e livro que eu quero ler e pretendo ler. Eu sei o horário que eu quero levantar e eu sei o horário de lazer que eu vou colocar para mim. Tá? Então, quando você tem essa questão, e é isso que Deus trabalhou com Noé. Deus falou, Noé, você vai fazer algo e não se preocupe que eu vou direcionar você, eu vou te ensinar, tá? Mas você vai fazer isso. Então, o posicionamento de Noé parte de alguém que recebeu as instruções, tá? Talvez a grande diferença é que Noé recebeu as instruções e ele as obedeceu, tá? Nós podemos até dizer que talvez que uma das falhas pode ser que esteja aqui. As pessoas recebem a instrução e muitas delas não querem obedecer à instrução. Tá? Uma das palavras que eu falei ontem é no hebraico, que é a palavra hebraica, né, que vem do radical de yala, é você conseguir operacionalizar, ou você conseguir entender e você conseguir caminhar dentro de uma perspectiva do plano de Deus, mas vivendo no teu existencial. Então, isso nós precisamos estar compreendendo. Então, há pessoas que passam a vida toda tentando descobrir os códigos secretos de Deus, tentando interpretar, né, como se Deus trabalhasse com mistério. Eu sei que a palavra mistério, principalmente no meio neopentecostal ou pentecostal sapatinho de fogo do reteté, ela é muito usada, né? Deus tem um mistério aqui. Olha, Deus está me revelando um mistério. Eu entendo até que é uma terminologia carinhosa de quem está falando, mas na realidade Deus não trabalha com mistério, pelo contrário, ele revela o mistério aos seus. E quando você compreende isso, amado, você passa a ter, em primeiro lugar, uma vida de oração. Que pensa bem, todas as coisas, tá, elas podem ser reveladas a você, porque o Deus que conhece todas as coisas habita no seu coração através do Espírito Santo, e com isso ele quer operacionalizar, ele quer trabalhar, ele quer te levar a viver o melhor que ele tem para você nessa terra. Porque isso é a promessa de Deus. A teologia da prosperidade, ela é bíblica, ela é real. A falha da teologia da prosperidade é deixar de falar que Deus espera o compromisso, Deus espera a responsabilidade, Deus espera o posicionamento. Então, quando você olha por essa perspectiva de um Deus, tá, que se relaciona, de um Deus que se faz presente, e um de Deus que nos direciona, você começa a viver não mais à procura de mistérios, mas você passa a viver, pelo menos numa situação bem prática, o melhor de Deus. E aí vale e cabe a nós sabemos escutar a voz de Deus. E talvez não é o escutar a voz de Deus de uma forma audível, mas às vezes é o escutar a voz de Deus num cântico, numa palavra que alguém fala, né, inspirada por Deus, talvez é um chamado, né, aquilo que nós podemos chamar assim de rema. Então, quando você começa a entender, você avança para essa questão. Então, Davi, pegando ele, fez uma oração que eu acho que cabe aqui no nosso dia a dia. No Salmo 143, versículo 10, Davi fala assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade.
É como se Davi estivesse falando assim: Senhor, na boa, eu não consigo fazer a tua vontade, eu tenho dificuldade em fazer a tua vontade, eu encontro limitações em fazer a tua vontade, tá? Mas eu preciso aprender a fazer a tua vontade, tá? E aí, quando você começa a viver esse sobrenatural de Deus, meu amado, você começa a avançar em algo que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Tá? Então, o que Noé, em primeiro lugar, entendeu e recebeu é um comando de Deus, é uma orientação de Deus. Ah, pastor, mas eu também tenho esse comando, meu amado, presta atenção. O que, que Deus quer para a tua vida? Ele fala lá. Ele quer que você seja santo porque ele é santo. O problema da religião é que tornou a palavra santidade em uma questão moral, uma questão ética. A raiz da palavra santidade, kadosh no hebraico, agios no grego, ela tem praticamente a mesma ideia, é de você ter muito mais uma relação com aquele que é santo. Então, a nossa santidade é um reflexo da nossa relação com Deus. O que, que a religião fez? A religião pegou a santidade e colocou regras, colocou normas. E muitas vezes essas regras e essas normas, gente, essa semana eu falei em 4 lugares. Falei lá na Algar Tech, falei para os professores, coordenadores pedagógicos da rede de ensino de uma escola, tá? Falei ontem para os homens e hoje eu estou falando. Então, não é. A minha garganta já tem essa tosse, tá? Mas é em função de uma garganta um pouco cansada. Mas voltando à linha de pensamento. Então, essa santidade que o Senhor está falando é muito mais uma santidade relacional. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais dele você vai ter. Então, quando Davi fala, ensina-me a fazer a tua vontade, a palavra no hebraico eu gosto, mas a palavra no grego, vontade, eu amo, que vem da raiz de telemar, que telefone vem daí, telecomunicações. A palavra tela, no grego, da Septuaginta, que é esse salmo, significa que Deus está emanando, passando a vontade dele para mim. Então, eu e você não podemos dizer, Noé recebeu algo específico para fazer, Deus orientou, eu não, nós temos a palavra. O problema nosso é que nós achamos que a Bíblia é apenas um livro de conforto ou um livro de promessas, mas nós esquecemos que a Bíblia é um livro de direcionamento. A Bíblia, ela nos ensina a como caminhar na vontade de Deus. E essa questão relacional, meu amado, é algo que eu e você precisamos entender e avançar. Então, Jesus deu o exemplo de uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus no Getsemane. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Eu acho um momento não só de entrega, mas um momento de tamanha compreensão. É claro que ele é o Filho de Deus, mas é isso que ele espera de nós. Vamos colocar que o Jesus homem estava antenado, conectado a toda a essência do reino. Jesus homem estava avançando no sobrenatural que eu e você precisamos avançar. E qual que era a diferença que nós podemos dizer do Jesus homem quando esteve conosco? É a relação que ele tinha com o Pai. E por isso, quando ele fala, eu e o Pai somos um, que os fariseus entenderam como uma blasfêmia, tá? O Sinédrio entendeu como algo impronunciável. O que ele estava querendo dizer é que quando eu estou em relação com Deus através da leitura da palavra, comunhão, seja assistindo os cultos online, ou seja presencial, mas ouvindo da palavra, me enchendo da palavra e praticando a palavra e vivendo a palavra, quanto mais disso eu tiver, mais a minha relação com Deus se fará presente. Então, aí sim eu posso dizer, eu e o Pai somos um. Então, Deus deu instruções para nós. E se você for olhar, nós temos muito mais instruções do que os profetas do passado, do que o próprio Noé. Porque hoje nós temos a história de Noé como referencial de obediência, de entrega, de foco. Nós temos a história, eu pretendo, domingo que vem, estudar Moisés. O que, que Moisés pode nos ajudar nesse tema? Sentimento no alimento, tá? Então, o sentimento no alimento com José, aprendendo a perdoar. Sentimento no alimento com Noé, aprendendo a ter foco. E com Moisés eu ainda vou ver que título eu vou dar. Mas por quê? Porque nós precisamos entender que nós temos todos esses exemplos que devem servir para nós
sabe, de desafio, para que a gente consiga avançar. Então, a vontade de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, que ele começa na salvação. É através desta salvação que eu e você vamos tomar esse posicionamento. Ô, Márcio, é verdade, né? Trazer o chimarrão aqui, tomar aqui, viu? Muito obrigado. Só que eu esqueci de fazer, mas é verdade. A vontade de Deus começa na salvação. Amém. E se estende no desejo de que sejamos cheios do Espírito Santo. Meu amado, se você for pegar a vida de Noé, ou vou pegar um outro quadro que eu ainda acho também tremendo, porque eles foram mexer com material que eles nunca tinham mexido, como Noé também nunca tinha criado um barco, né? O que aconteceu ali foi que eles foram capacitados pelo Espírito Santo. No livro de Levíticos, há um termo, em Êxodo, mais exato, há um termo assim que eu acho mais fantástico. É aquele momento que o Espírito Santo fala assim, e o Espírito, a palavra fala, o Espírito Santo tomou a estes e os capacitou a fazer o tabernáculo. Então, eu e você não podemos dizer que nós não temos a capacitação. Se não é teve foco, se não é entender o plano de Deus, é porque o Espírito Santo veio e o capacitou. Agora, preste atenção, meu amado. O Espírito Santo não habitava, ele capacitava, ele tomava, mas ele não habitava. Só a partir do momento que Jesus ressuscita, vai ao Pai, e ele deixa aquele comando, e eu enviarei a vós o Espírito Santo. É a partir daquele momento que o Espírito Santo passa a habitar, permanecer em nós. Então, nós temos muito mais vantagens do que o povo antigamente. Só que parece que a nossa incredulidade, por causa da nossa era, a nossa incerteza por causa desse momento, ela se tornou uma coisa tão assim forte que nós vivemos uma igreja muito mais, né, é, crítica do que uma igreja que realmente se entrega, né? O próximo módulo do aulão, do aulão da escola Caleb, né? Projeto Caleb, vai ser o Márcio. O Márcio vai falar um assunto que já estão me perguntando, que é a sinceridade com Deus. E eu creio, amado, que talvez seja um dos assuntos que a igreja precisa ouvir, que é ter sinceridade com Deus. Às vezes nós queremos criar tantas coisas, é como se Deus falasse, cara, seja sincero comigo. Fale das suas lutas, fale das suas dificuldades, e nós precisamos entender isso. Então, essa capacitação vem do Espírito Santo nas nossas vidas. A vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Tá? Então, se você está com dificuldade, recebeu aqui um copinho de água. A vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amada, gratidão, gratidão. Semana passada, quando eu fui falar para um lugar cheio, né, estavam os diretores da FEBrasil aqui, no Triângulo Mineiro, estava. A FEBrasil é esse pessoal que trabalha, né, ligado ao coach. E tinha muitas pessoas da área do coach lá. E uma das coisas assim, que o coach tem falado muito é gratidão, gratidão, gratidão. Só que a gratidão, ela não é mecânica. A gratidão não é algo que se repete como se fosse um mantra. A gratidão, ela é prática, ela é vivencial. Tá? Uma pessoa grata, ela tem um olhar para quem ela vai demonstrar a gratidão de ternura. Uma pessoa grata, ela consegue verbalizar isso, olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Tá? Nós precisamos ser gratos por todas as coisas. Às vezes, na fila do supermercado, às vezes, um negócio, a pessoa te auxilia, olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Deus te abençoe. Tá? São questões que eu e você, como igreja, nós precisamos avançar. Então, pastor, qual que é a vontade de Deus? É que eu vá para a África pregar, agora lá para pregar no Afeganistão. Pastor, qual que é a vontade de Deus? Seja grato. Seja grato. Nós estamos falando de chimarrão, uma das coisas que eu faço, né? Pegar aquela cuia de chimarrão que eu estou lá na igreja, eu sento ali naquela muretinha do altar, eu fico tomando chimarrão, principalmente eu tenho feito isso ao meio-dia, e é um tempo que eu gasto orando, colocando algumas coisas diante do Senhor, clamando por situações que eu sei que só Deus. Mas também eu agradeço quando eu olho
o piso, quando eu olho o teto, o nosso forro, quando eu olho, né, o que foi feito na Monte Oreb, tudo. Pastor, mas se você fala isso, é gratidão, meu amado, porque eu sei que é o Senhor que está trabalhando nessas coisas sempre. Então, viver segundo a vontade de Deus é acolher qualquer propósito seu, independente da nossa opinião sobre isso. Então, viver uma vida segundo o plano de Deus é dizer sim, sim, sim. Eu nunca esqueço quando a Yanã esteve aqui, aquela coreana, né? E nós estávamos conversando e ela falou assim, por que que no Brasil parece que o cristianismo é meio lento, né? Demora muito, né? E eu falei assim, é porque a Bíblia nossa é diferente. Ela, como assim é diferente? Aí eu falei, olha, a sua Bíblia é escrita assim, né? A nossa é escrita assim. Então vocês já leem assim, sim, Senhor, dizendo sim, concordando com a cabeça. Nós lemos já dizendo não. Foi uma brincadeira que eu fiz, é claro. Mas que é uma brincadeira que muitas vezes está cheia de verdade, porque parece que em algumas situações nós estamos lendo a Bíblia já na defesa, já que por isso que a caixinha de promessa faz tanto sucesso. Ontem, nesse encontro, eu estive conversando com uma pessoa que foi meu aluno, que hoje é pastor, e ele falou uma frase, porque ele leu o artigo de alguns pastores que fizeram uma live para a igreja, né? Pastores sérios como Augusto Nicodemos, o Iago Martins, tá aí muitos outros, onde há uma preocupação muito grande, e eles foram muito claros, gente. Eles falaram, gente, nós não temos nada contra esse momento humanista, né, que a igreja está vivendo, até do coach, nós não temos nada. Tá? Até o instrumento da psicologia tem coisas positivas, quando o coach tem, mas só que o quanto a igreja está vivendo somente o pensamento positivo e deixando de viver os valores do reino, isso tem nos preocupado. Eu não sei se você sabe, mas há uma preocupação nacional, tá, de homens sérios de Deus com esse momento, onde a igreja ela está sendo muito mais levada a ficar clamando, gritando por situações febracismo, obrigado, do que um posicionamento. Então, é um momento sério que nós estamos vivendo. E parece que a igreja ela está muito mais preocupada no barulho, na estética, na quantidade de culto, no quanto de pessoas, tá? Eu me lembro que quando tinha reunião de pastores, né, eu participava, antes dessa pandemia, o senhor é pastor da Monte Abraão. Aquele imóvel é teu? É alugado? E outra coisa, quanto que o senhor ganha? Outra coisa, quantos membros tem em sua igreja? Amado, eu falava assim, olha, amado, membros eu tenho só 4, que é, o corpo humano só tem 4 membros principais, né? Falei, quanto que eu ganho? Deus é o meu supridor. Aquele imóvel, Deus abençoa. Então, às vezes, e às vezes eu até me afastava porque chega a ser incômodo, mas o estético faz isso. Então, quando nós começamos a viver a vontade de Deus e acolher o propósito de Deus, seja em qualquer situação, meu amado, nós entramos numa dimensão de graça e misericórdia. A segunda coisa que nós aprendemos com Noé, estar em sintonia com o tempo e as estações. Se tem alguém que entendeu que era hora de entrar no barco, foi Noé. Noé, ele percebeu, e gente, é interessante a história de Noé. Primeiro, ele não sabia construir barco, aliás, aonde ele estava não existiam embarcações. Então, você vai ter na história da humanidade, alguns séculos depois, a história de embarcações. Tá? Outra questão, ele nunca construiu uma embarcação. Tá? Então, nós temos aí já algumas questões do primeiro ponto, né, que Deus capacita. Aliás, nós vamos falar depois um pouco mais, a capacitação que vem de Deus. Tá? Mas o que é mais importante para mim? Eu faço um paralelo entre Noé e o povo que estava marchando em volta das muralhas de Jericó. Porque todo o tempo que eles marcharam, não houve um trinco na muralha, uma rachadura mínima que fosse, para dar uma expectativa. Porque às vezes a nossa fé é assim, né? Nós estamos orando e de repente a gente começa a ver uma pequena nuvem. Todo mundo quer ver uma pequena nuvem. Estou vendo uma pequena nuvem, eu creio, eu tomo paz. Aí continua orando. Mas se essa pequena nuvem não aparece, parece que a gente começa a ficar fraco na fé.
Ah, mas não estou vendo nenhum sinal de Deus, Deus não fala comigo. Não é Deus não falou quando quer chover. Deus só inquietou o coração dele, ele entrou dentro da arca e diz o quê? Veja o texto, no hebraico, meu amado. É assim, o céu se abriu como se fosse uma dimensão, caiu água, e a terra também começou, como aqueles geysers, né? A terra começou a jogar para fora toda essa água. E é interessante que isso vai fazer toda uma diferença. Alguém, ali na Monte Hebron acontece muito. Até o pessoal da obra estava um pouco demorando ali do lado. E eu falei, gente, não quero que vocês tenham pressa, mas setembro, final de setembro e outubro estão aí, chove. Aí o engenheiro, não, não, mas nós estamos preparados para isso, tal, tal. Eu falei, então mesmo? Então pera só um pouquinho. Peguei o telefone e mostrei a última chuva nossa, aquela corrente. Ele olhou para mim e falou assim, isso é aqui? Eu falei, olha, é a frente da Monte Hebron. Aí ele chamou o outro e falou, moço, adianta isso daí porque aqui chove. Eu achei muito engraçado. Então, às vezes nós precisamos entender que a chuva é assim, quando a água vem, meu amado, você não dá para pensar às vezes, tá bom? Então, avançando, interpretar o tempo é uma ocupação desafiante. E apenas conhecê-lo não basta, é preciso avançar a visão à frente por alguns quilômetros antes de percorrê-lo. Tá? Ninguém vai simplesmente fazer e o próprio Jesus fala isso, ó, se alguém vai construir, ele calcula, ele tem uma noção. É mais ou menos isso que o Senhor está falando. Então Deus preparou, Deus direcionou, Deus deu foco, mas nós precisamos aprender a olhar também para o futuro. Como eu disse, eu sei qual é a minha expectativa para essa semana. Eu tenho alvos, né? E ontem nós começamos a reunião de jovens, retomando, né? Com todo cuidado, claro, então nós não temos tantos jovens assim, né? Mas eu tenho algo, eu tenho sonhos para voltarmos um pouco ao nosso normal. Mas assim, eu também tenho certeza que o normal como era antes, eu sei que não vai ter. Ontem me perguntaram, aliás, na quinta-feira, quando eu fui lá na Algartec, né? Um cara falou assim, como é que o senhor vê tudo isso, a normalidade, né? Quando que nós voltaremos? Eu falei, meu amado, talvez nós nunca mais voltaremos. Tá? E talvez nós vamos ter que aprender a nos adaptar com essa máscara. A questão toda não é olhar agora e se incomodar pelo incômodo da máscara. A questão é, eu estou preparado para seguir com essa máscara, eu estou preparado para tomar os cuidados. Isso é ter uma visão, vamos usar uma frase aqui, além do alcance. Isso é ter uma visão de alguém que realmente pensa lá. Mas como é que é isso na prática minha e tua? Meu amado, primeiro, eu não sei o que vai acontecer essa semana, eu planejei. E Provérbios fala: o coração do homem deve fazer os seus planos, crendo que a resposta certa virá do Senhor. Então tá, eu tenho um plano, eu fiz plano e eu sei que a resposta certa vai vir do Senhor. Tá? Isso aí eu não tenho dificuldade. Tá ok? A nossa parte, alguém colocou 7 mergulhos, é exatamente isso. A nossa parte tem que. O, eu sou novo aqui, tá, gente? Novo assim, parece que o dono da Algar, o Alexandrino, né, um senhor de idade, ele veio e falou assim: não adianta querer ganhar, numa conversa informal após a palestra, né? Ele falou assim: não adianta querer ganhar na loteria sem comprar o bilhete. Né? E aí ele entrou do que ele estava querendo falar, mas enquanto ele falava o que ele queria falar, eu pensei: pois é, comigo, com meus botões. Muitos cristãos querem uma bênção, mas não fazem a sua parte. Tá? É claro, meu amado, que eu me cuido, eu tomo algumas coisas naturais para aumentar a minha imunidade, eu uso máscara, lá na sala eu mantenho o distanciamento, uma pessoa espirra, eu na cara dela passo, eu estou nem aí se ela vai achar estranho. Eu estou fazendo a minha parte. Caso venha acontecer alguma coisa, eu não poderei ser acusado de negligência. É isto que eu percebi na vida de alguns pastores próximos a mim, negligência, né? Parece que aqui no Triângulo Mineiro, alguns pastores tiveram a mentalidade de serem super-homens. E isso é muito cruel, tá? Então, eu vejo lá na frente o quê? A promessa do Pai. Eu tenho um plano, mas eu sei que Deus trará o livramento. Eu tenho um plano, mas eu sei que Deus está comigo. Eu tenho um plano, eu tenho promessas de Deus sobre a minha casa.
Tá? Então, é preciso conhecer e identificar as épocas para saber se mover nelas e dentro delas empreender. Tá? O, eu falei, né, numa das passagens de ano, eu falei assim, presta atenção nesse ano como que a, a comunidade judaica vão investir em bolsas. E interessante, amado, quem acompanha a Bolsa de Tel Aviv, eu só acompanho por curiosidade, não aplico, tá? Não se preocupe não, irmãos. Eu poderia também, né, se Deus me abençoar. Mas é interessante que eles começaram a comprar ouro e principalmente laboratórios. Tá? Tanto é que o Bill Gates é dono, comprou muitas ações em laboratório e por isso que o pessoal tentou fazer um joguinho aí, tá? Nós não sabemos. Mas vamos pegar lá atrás, 2 anos antes da pandemia, eu falei, olha, nesse ano, dentro da cultura hebraica, é o ano de empreender, de investir. Então, preste atenção. Você não tem ideia o quanto que eles estão lucrando nessa época por causa das vacinas, tá? Ah, pastor, mas isso é cruel. Não, isso é uma questão de estratégia, tá? Eu estou falando daqueles que estão lucrando com má fé. O que, que é esse, nós estamos saindo do mês de Elu. O mês de Elu terminando, meu amado, nós terminamos ele com uma certeza, é tempo de irmos ao encontro do rei, porque o rei está vindo ao nosso encontro. Alguns judeus messiânicos, entendam bem, isso é uma interpretação de alguns judeus messiânicos. Eles acham que o arrebatamento, a volta de Cristo vai ser nesse período, né, nesses meses nossos gregorianos, que seria agosto e setembro. Tá? Eu não sei, realmente não sei, nem quero supor. Mas eles se baseiam no quê? Eles se baseiam que este é um mês de ir ao encontro do rei. Esse é um mês de intimidade, esse é um mês de buscar. Quando se olha para a tribo de Gade, ao mesmo tempo que eu estou buscando, eu estou me posicionando como guerreiro. Então, é interessante essa questão, tá? Então, é isto, e isso nada tem a ver com relação à adivinhação. Isso é sabedoria, perspicácia, inteligência, proficiência, vigilância e espiritualidade. Tá? Quando eu e você entendermos que quem habita em nós, tá? Na cultura hebraica, o nome de Deus é impronunciável. Tá? Mas a ideia não é tanto no sentido de ser impronunciável. É aquilo que o Karl Barth vai dizer, ele é o outro que nós não entendemos. Rudolfo Otto, um outro teólogo, fala assim que ele é o luminoso que nós não compreendemos. Tá? Só que Jesus fala, não, vocês compreendem sim, porque eu e meu Pai habitaremos em vocês. Então, quando você olha isso, eu acho lindo demais. Aquele que aparece para Moisés e fala, eu sou o que eu sou, é como se ele fala, a palavra lá vem da etimologia Yad, eu sou aquele que existo e trago à existência todas as coisas. Deus não deu um nome ali, é claro. Deus falou da sua essência. Quando Jesus vai falar o que ele é, ele usa a palavra do grego ego, eime. A palavra eime fala de essência. Tanto o pai quanto o filho, eles foram falar o que? Da sua essência. Então, quando eu olho para a presença do Espírito Santo na minha vida, eu estou aprendendo o quê? Eu estou aprendendo que o Senhor está falando o quê? Da essência. A essência. A essência que habita em nós. Tá? Alguém escreveu luminoso, amei isso. É interessante que Rodolfo Otto fala assim: quando esse luminoso habita na minha vida, tudo se torna luz. Eu não sei explicar, eu não sei entender, mas se torna luz. E é muito interessante isso. Então, quando você vai compreender que isso não é nada de adivinhação, mas isso é uma perspectiva, você entender que o Espírito Santo habita na sua vida, e da mesma maneira que ele capacitou Noé a ter foco, e agora ele está capacitando a Noé a lidar com as perspectivas, avançar nesses aspectos, então esse mesmo Espírito está na minha vida. E é o Espírito Santo que vai me ensinar todas as coisas. Eu acho linda a palavra ali, ensinar, no grego, né? Porque é escrito no grego esse termo, ele te ensinará, Jesus fala, e ele te ensinará todas as coisas. Ele vai falar da palavra didakene. A palavra didakene vem de didática, tá? Então, quando o Senhor fala sobre isso, o Senhor está dizendo algo tremendo. Olha, ele vai te ensinar a caminhar. A palavra de daque significa pegar na mão e ensinar a caminhar. Não é pegar no colo, é ensinar a criança a dar
os passos. Daí vem a etimologia da palavra didática, que é muito usada na pedagogia. Então, que é pegar o aluno, não fazer a tarefa para ele, mas sentar ao lado e ensiná-lo a fazer a tarefa. Tá? Então, essa é a relação do Espírito Santo na minha vida. Então, passamos muito tempo em nossas vidas esperando o porquê, a mudança é um processo. Eu errei essa frase, desculpa. Esperando a mudança e nós não entendemos que a mudança é um processo. Muitas pessoas querem mudança, mas não querem passar pelo processo da espera. Talvez a coisa mais difícil para o ser humano, e eu já disse isso algumas vezes, né? Quando o Senhor responde sim às nossas orações, uau! Quando Deus responde não às nossas orações, ficamos um pouco magoados, mas quando Deus responde espera, como é difícil esperar, como é complicado esperar, como que nós não sabemos esperar. Então, como nós processamos isso, nós precisamos olhar para frente. Então, Deus já nos dá esperança e sonho para que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Mas Ele nem sempre nos permite ver o momento exato do seu plano. Tá? Então, quando o Senhor fala isso, meu amado, é tremendo. O Senhor está dizendo algo. Quando eu estive visitando uma igreja, que o pastor veio mostrando, né? O pastor falou: olha, aqui é o culto, esse é o data show, esse é o palco, esses são os instrumentos. Eu olhando para ele, eu falei assim: aonde é o ministério infantil? Ah, nós vamos fazendo. Eu falei: meu amado, vocês tinham que ter começado aqui, ok, porque aqui recebe a família. Mas o próximo, porque ele falou assim: não, agora nós vamos fazer a minha sala pastoral. Eu falei: amado, posso te dar uma dica? Deixa a tua sala como eu fiz, né? Deixa a tua sala para depois. Entendeu? Eu vim colocar ar-condicionado na sala minha agora há pouco tempo. Falei, deixa a tua sala para depois. Invista no Ministério Infantil. Sabe por quê? Porque o futuro da igreja está aí, as próximas gerações estão aí. Nós precisamos ensinar essa próxima geração. Então, quando você entende isso, meu amado, e você avança nessa questão, você está avançando em algo que Deus colocou para a tua vida em todas as áreas. Então, você começa a aprender o plano. Então, desde pequeno, nós precisamos ensinar as crianças a esperar e saber o tempo de Deus. Eu sempre tenho dito aqui na Monte Hebron algo que eu tenho usado ultimamente muito na minha vida, tá? Que, que, que o processo de Deus, ele nunca revela. Deus nunca revela o processo. Porque quando você vai entender qual é o processo, aprender qual é muito, muito complicado. Então, quando alguém falou amém aqui, já sei que amo o Ministério Infantil, com certeza. Eu só estou esperando essa obra do lado, gente, porque quem foi ontem no culto jovem, viu, é muita poeira, e não é uma questão de limpar só no final de semana, porque como ali está descoberto ainda, se vocês forem lá hoje, vocês vão ver o redemoinho de vento que está tendo. Eu acredito mais uns 2 meses, talvez, ou menos até, vai acabar isso aí. Aí nós vamos ter que fazer um monte de coisa no Ministério Infantil, se Deus quiser, nós vamos fazer para receber aos poucos, gradativamente, as nossas crianças. Mas avançando aqui, amado. Então, interpretar o tempo é uma ocupação desafiante. E apenas conhecê-lo não basta. Tá? Então, você não precisa conhecer, e não basta apenas conhecer que Deus tem o melhor para você. Você precisa saber quando chegou a hora desse melhor. Porque, às vezes, amado, nós podemos. Eu penso assim, tá? Eu já dei esse exemplo numa mensagem. O seu filho pequeno, tá? Vamos colocar aí 6 anos de idade. Você coloca ele no banquinho de trás, né, com todas as recomendações, e aí você está levando ele num parque de diversões. Vamos colocar um parque distante, o Hopi Hari, mais distante nosso aqui. E ali ele sabe o que espera. Ele pode até ter 9 anos de idade, não importa, 9 anos de idade, vamos colocar. Ele está naquela expectativa. Ele conhece o parque, ele sabe os brinquedos que esperam ele. Tá? E ele sabe que ele vai ter uma. É claro, meu irmão, que ele vai ficar inquieto, ele vai ficar sempre perguntando: já cheguei, coisa que nós fazemos, coisas que nós fazemos. Tá? Então, quando você olha para isso, você tem que olhar para uma questão muito séria. Essa criança não vai sair do banquinho, tomar a frente, pegar o volante e dizer: pai, o senhor está muito lento, lerdo, deixa eu dirigir que eu quero ir mais rápido. Essa criança não vai fazer isso. Por isso que quando Jesus fala sobre sermos que nem uma criança, eu creio que ele está ensinando isso. Aprenda a obedecer, aprenda a esperar. Mas qual que é a palavra mágica que eu quero colocar aqui? Essa criança no banco de trás, com toda inquietação, com toda ansiedade de chegar logo.
ela não fica palpitando em como você deve dirigir, se vira aqui ou vira lá. Ela está quieta. E às vezes, se você der um tablet para ela, ela se perde naquele tablet e não fica prestando atenção. Por quê? Porque ela confia na sua direção. Meu amado, se ocupar do tempo de Deus é confiarmos na direção de Deus. É confiarmos que o Senhor vai dirigir, porque Ele sabe como fazer isso. Então, é preciso saber semear, plantar com a propriedade de hoje, tá? Para que se tenha o que cefar, colher com as ferramentas próprias do amanhã. Então, não é nem somente uma questão de colher. É, primeiro, saber o tempo de colher, tá? E que tipo de ferramenta você vai colher. Olha só quantas complicações que nós temos aí. Mas tudo isso, meu amado, é um ensinamento, um paralelo que nós podemos fazer. O que Noé recebeu foi orientação. Você vai fazer disso. Interessante, meu amado, que Deus fez com que Noé usasse o que ele tinha ali. E ele vai capacitar Noé com o material que ele tinha. E isso eu acho fantástico. Então é preciso avançar a visão à frente por alguns quilômetros antes de percorrê-la. Pastor, mas como é que eu faço isso? Meu amado, sabe como é que eu avanço a minha visão à frente? Eu olho para a frente, eu digo, lá na frente tem uma nova Jerusalém me esperando. Lá na frente tem as promessas de Deus me esperando. Lá na frente tem a certeza que Deus tem o melhor para mim. Meu amado, eu nunca vou esquecer um dia ali na Cesar Alvim, tá, no segundo imóvel nosso, que eu estava ali na calçada e às vezes não tinha sala de atendimento, eu atendia naquele salão mesmo, que é onde era o templo, que não dava para atender lá, o Ministério Infantil ficava lá nos fundos, né? Era num subterrâneo, e não dava para atender ali, que eu não via quem chegasse, não tinha campainha, não tinha nada. E um dia, entre um atendimento e outro, eu cheguei para fora, naquele trânsito da Cesar Alvim, eu fiquei olhando, e como se eu estivesse olhando para esse bairro, porque eu já tinha no meu coração esse imóvel, eu já sabia, tá? Mas eu nunca imaginei. E eu me vejo, me vi um dia eu olhando, não para o imóvel que nós estamos hoje, tá, exatamente, mas olhando e pensando, Deus, poxa, eu precisava de uma sala, o Ministério Infantil precisava de um espaço melhor, os músicos, o palco. Senhor, nós precisamos, né? Nós precisamos de um imóvel que ofereça um pouco mais. Mas esse que nós temos até dificuldade em pagar o aluguel, Senhor. Porque, para quem não sabe, o que entrava ia tudo para o aluguel e quantos fiquei sem receber praticamente quase nada. Para não dizer que não recebi, eu conseguia receber a CEMIG e a DEMAI. Mas como é que o senhor sobreviveu? Com o amor de muitas pessoas que me abençoavam e pela graça e misericórdia de Deus em que movi o coração dessas pessoas, tá? É desse jeito. Então, mas eu tinha uma certeza. Qual era a certeza que eu tinha? Que foi a mesma pergunta que me fizeram ontem na palestra. Como que o senhor veio parar aqui? Essa pessoa sabia do Canadá, tá? Me conhece de Curitiba, conhece toda a minha história, tá ok? Então ele perguntou, como é que o senhor veio parar aqui? E eu pude falar isso, porque Deus colocou no meu coração, como Deus, eu já sabia o que ia falar isso hoje, como Deus colocou o projeto no coração de Noé, mesmo sem ele entender. Então, quando eu falo para vocês que eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui, não é uma verbalização gospel. Não é uma verbalização de pastor que quer dizer algo para a igreja ficar contente. Não, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Então, quando nesse dia eu olho para Deus e falo, Deus, eu sei que o Senhor me trouxe para essa cidade e eu sei que o Senhor tem tudo isso que está no meu coração. Talvez não é a hora agora. Talvez Deus precisou trabalhar em algumas situações da Monte Hebron para depois nos dar tudo isso que Ele tem nos dado. É o tempo que nós precisamos esperar. E sabe o que eu fico na expectativa? O que virá. Porque esses engenheiros que eu estava mostrando o negócio da chuva lá, eles falaram assim, um evangélico falou assim, pastor, mas você vai ter muitas famílias para evangelizar. Eu falei, não, meu amado, vocês não estão apenas construindo um prédio. Eu falei, não? O que nós estamos fazendo então? Vocês estão construindo um aquário, porque a igreja vai pescar aqui, nós vamos evangelizar. E nós vamos profetizar nos moradores para que eles sejam inquietos, não pelo barulho, pelo incômodo, mas eles sejam inquietados no seu coração, no seu espírito,
a descerem e dizer, poxa, eu tenho ouvido tanto o louvor dessa igreja, eu vou descer lá para conhecer. Essa tem sido a minha oração. Esse tem sido o meu clamor. Então nós precisamos olhar para frente. Dormir no tempo, meu amado, é um perigo que somente percebemos ou é percebido depois que se desperta para ele. Quantas pessoas que talvez em alguma área da vida ela diz assim, nossa, eu perdi tempo, eu dormi no tempo, eu poderia ter feito. Saiu um estudo, né? Semana passada, numa revista chamada Psique. Ela trabalha somente sobre memorização, neurônio, sinapse, a mente humana, no geral. E um neurologista, dois, aliás, dizendo assim, antigamente nós achávamos, né, que depois de uma certa idade se para de se aprender. Mas nós descobrimos que quando uma pessoa de 70 anos resolve aprender inglês, francês, ou seja qualquer outra questão, é claro que ele vai ter um pouco mais de dificuldade que um adolescente, mas ele pode aprender tanto quanto o adolescente. Só que ele não aprende porque ele olha no estigma que já foi colocado na sociedade. Você está velho demais, o teu tempo já passou. O que eu quero dizer com isso, meu amado? Se por acaso você dormiu no seu tempo, em alguma fase da sua vida você dormiu, em alguma fase da sua vida você não conseguiu, talvez, conquistar, ou você deixou de fazer algo, não sente no banco e fala, eu estou velho demais para isso. Porque, primeiro, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra no hebraico para força não é somente a força física. Ali é uma palavra que abrange corpo e alma. Entendeu? Interessante que não abrange espírito. Por quê? Porque o espírito está na segunda colocação. Qual que é a segunda colocação? E eles voarão como águia. Então, uma pessoa que renovada a força é o meu corpo e a minha alma sendo renovado, e a alma que você tem que entender como mente, como pensamento, eles são renovados no Senhor. E aí, o meu espírito, como consequência desse meu posicionamento e como consequência desse avanço, o meu espírito, ele começa a voar como águia. Olha que coisa tremenda. Então, meu amado, você está novo para começar um novo que Deus tem para a tua vida. Você está novo e você pode avançar no novo que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos aprender. E ali fala várias coisas, muitas delas eu faço, ele sugere a partir dos 50 anos de idade, quem tiver aqui na plataforma, fazer palavras cruzadas, é, fazer coisas diferentes, eu tento fazer isso. Muitas vezes eu fico orando em pé ali. Amado, sem brincadeira, tá? Tem dia que eu chego a dar ali no templo, orando por vocês, orando pela igreja, nos meus momentos, e eu tenho prova disso, tá? Primeiro tem as filmagens, o segundo é o relógio que conta o meu relógio conta os passos. 6.000 passos. Sério, 6.000 passos. Cada vez, pensa bem, meu amado. E eu posso um dia, se você duvidar, você vai caminhar comigo, eu zero, vou te mostrar. Cada oração que eu faço dá uma média de 400 e pouco, porque eu fico andando. Tá? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou orando, ao mesmo tempo que eu estou profetizando na tua vida, e muitas vezes Deus me faz lembrar de várias pessoas. Essa semana eu tenho um dia que eu oro pela Niceia, pela avó Suzy, pela Conceição. Tá? São as 3 pessoas de idade da Monte Hebrão. Eu sei que tem outras, mas essas 3, principalmente, eu tenho orado com muito carinho, pedindo para Deus trazer livramento, porque eu sei que elas intercedem por mim. E Deus, eu aprendi 2 coisas, meu amado. Deus ama escutar criança. Criança quando ora, criança quando faz um pedido para Deus, Deus tem prazer. E Deus tem prazer também de atender os velhinhos. Então, por isso que eu peço para o Ministério Infantil orar por mim, tá? E eu peço para os velhinhos orar por mim. Estou resguardado. Mas avançando, então, se você perdeu algum tempo, meu amado, não fique pensando assim. Pelo contrário, comece a pensar naquilo que Deus tem, no que Deus pode fazer, de Deus que pode trazer a existência. Então, sonhe o sonho de Deus. Terceiro, manter o equilíbrio corpo, alma e espírito. É o terceiro ensinamento que nós tiramos
de Noé. E aqui nós vamos, por isso que eu coloquei Noé Coaching, e eu vou dizer uma coisa para você. Salomão tinha razão. Nada que está debaixo da terra é novo. Nada do que está debaixo da terra é novo. Tudo que está debaixo da terra veio de algum lugar, tá? Amém. A Isa está esperando. Vou incluir então, Isa. 65 anos já está na hora mesmo, tá? Amém. Primeira lição que eu posso tirar, né, de Noé. Faça uma análise sobre a tua vida. Meu amado, eu vou usar um termo antigo. Você já conversou com teus botões? A semana passada foi um advogado lá e ele viu a cuia de chimarrão. E ele falou assim, mas nesse calor você ainda toma chimarrão? Eu falei, moço, deixa eu explicar. E eu lembrei do que eu falei com o pastor lá de Curitiba, quando ele queria aprender a orar. Eu falei, tome chimarrão. Ah, mas o que tem um chimarrão com isso? E aí eu repeti para esse advogado, você nunca pode puxar de uma vez, porque você queima, você se queima, tá? Mas você tem que ir aos poucos. E às vezes, nessa parada que você tem que fazer, porque quem conhece chimarrão, não dá para ir tomar e deixar lá, depois voltar a tomar, porque aí não é um bom praticante do chimarrão, não sei como é que seria o termo, tá? Você tem que tomar tudo. E ainda, para quem está tomando com mais pessoas, tem que fazer aquele barulhinho para dizer que acabou, tá ok? Então, nisso, você é obrigado a se aquietar. Você é obrigado a ficar quieto. E nessas horas eu penso, eu analiso, eu penso em mim, penso na Ângela, penso nos meus filhos, penso na Monte Hebron, penso em situações que eu sei que Deus quer trabalhar, quer continuar trabalhando. Então, assim, são questões, amado, que nós precisamos aprender. Faça uma análise. Aprenda antes de deitar, ou no final da tarde. Bom, antes de deitar, às vezes é meio difícil, já vai cansar. Então, Silas, que hora que você faz a análise? Amado, eu, Silas, não é um método, não é um comando, tá? Eu, Silas, gosto de fazer no virada do dia. Então, quando eu vejo que o sol está se pondo, eu já começo, como é que foi meu dia hoje? Como é que foi meu dia hoje? E eu tenho dois momentos. Esse é um, e quando inicia o dia. Para não esquecer, tá? E se você duvidar, você pode ir lá na igreja, às 18h35, conforme o tempo de estação, você vai escutar um bum, um barulhão. Eu te mostro isso. Porque nesse barulhão eu falo, Senhor, que nesse iniciar desse novo dia, pastor, mas está anoitecendo. Eu estou falando o que eu faço. Eu não sei, eu sei os planos, mas que eu possa terminá-lo amanhã fazendo uma análise positiva. Segundo, reveja os seus hábitos diários, meu amado. Muitas pessoas reclamam que não tem tempo para orar. Tem um livro, né, escrito para pastores, eu acho lindo o título, Sem Tempo para Orar. Você já pensou? Um livro escrito para pastor com essa titularidade, Sem Tempo para Orar? Meu amado, é tremendo isso, tá? Nós precisamos aprender a rever os nossos hábitos alimentares. Pastor, eu caminhar. Você pode, se você tiver dúvida, pergunte para o irmão Luciano, que é o baterista da igreja. Luciano, eu não tenho como pagar um personal trainer, mas o que eu posso fazer em casa? Eu já pensei até um dia dele dar uma palestra. O que eu posso fazer em casa de uma forma prática? Tá? Tome água. Meu amado, eu sempre brinco assim, quando alguém fala, por que você toma bastante água? Primeiro, porque foi Deus que fez a água, sabe? Segundo, eu sei que água e terra se dão bem. Eu sou do pó da terra, então eu tomando água, eu só estou fazendo a coisa para combinar bem, né? E, e é interessante porque quando você olha para isso, né, você tem a ciência, né, os nutricionistas falando aí que nós temos que tomar água. Então, reveja os seus hábitos. Conheça as suas prioridades. O que é prioridade na sua vida? Nessa palestra de ontem eu falei o seguinte, eu usei uma palavra no hebraico, a palavra yala, né? Eu falei assim, olha, quando Deus se permitiu usar essa palavra, Deus estava dizendo o seguinte: você não pode trazer nada à existência se você não souber o que é prioridade. E exemplo disso, meu querido, é um filme, né, o Todo-Poderoso com Tim Carrey, que aí ele ficou no lugar de Deus, né,
E aí, quando ele começou a receber aquele monte de orações, o que ele fez? Ele respondeu sim para tudo. Só que tinha respostas, pedido de orações que não mereciam sim, e não era para ter um sim. E aí, quem já assistiu um filme sabe a confusão que acontece na humanidade. Na humanidade. Por quê? Porque muitas vezes Deus não responde com sim, porque as nossas prioridades estão invertidas. Tá? Então, quais são as suas prioridades? Como é o seu tempo com Deus? De oração, de leitura da palavra? Qual é o seu tempo de qualidade de vida com a sua família? Nessa março e fevereiro, eu já falei isso na igreja, o índice de divórcio que aumentou. Até o Alexandre Garcia, lá no dia da Algartec, ele perguntou sobre isso, e eu comentei o índice de divórcio que aumentou. Tá? Então, eu comentei isso, como que as pessoas se separaram. E tinha um padre lá, que também eu conversei com ele, e eu falei para ele, né, olha, o índice de divórcio é cruel. Aí ele disse, ele não era padre, ele falou que era diácono de uma igreja, de uma paróquia, né? Então, assim, o índice de por quê? Porque as pessoas não sabem quais são as suas prioridades. Evite hábitos prejudiciais. Meu amado, às vezes dormir tarde, tá? Às vezes ter uma péssima alimentação. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com a santidade? Tem a ver, porque a pior coisa que tem alguém fala assim, vem aqui no meu quarto, nós vamos fazer um trabalho junto. Tá? Trabalho escolar, trabalho qualquer um. Aí você entra no quarto da pessoa, tá a meia da pessoa jogada, vários pares de meia, aquele chulé, tá a cueca da pessoa jogada de um lado, tá o tênis, né, sujo, a cama bagunçada. Ele é o cara que come, né, lá no quarto, tudo largado. Meu amado, você teria liberdade de ficar num ambiente assim? Eu não. Então por que muitas vezes nós deixamos esse ambiente para o Espírito Santo? Quando nós temos maus pensamentos, falamos mal, questionamos. Meu amado, você sabe o que é amar o próximo? Não é amar o próximo bom, é amar o próximo. O próximo que fala mal de você, o próximo que é invejoso. Esse próximo, não estou falando para você conviver com ele. Eu estou dizendo o seguinte, para você não ter no seu coração nenhum tipo de barreira que te impeça, talvez até de orar. Às vezes até de orar. Senhor, eu quero abençoar o meu irmão. Eu nunca esqueço uma vez, meu amado, em Curitiba, né? Nós estávamos reunidos com os pastores, e um pastor falou: eu preciso orar para uma pessoa da minha igreja ser bem-sucedida, ela precisa ganhar mais, ela precisa ser promovida. Eu falei: nossa, você gosta dessa pessoa? Pelo contrário, pastor. Ela é a pessoa que mais me dá trabalho, é a pessoa que eu tenho certeza que se eu mandar lá para Montemão de Curitiba, o senhor ia rejeitar. Mas ele falou algo, meu amado, que até hoje, desde aquele dia, eu tenho comigo. Mas, pastor Silas, essa pessoa precisa ser abençoada. Quanto mais ela for abençoada, mais ela vai esquecer de reclamar e de tudo mais. Como ela vai lidar com essa bênção é problema dela com Deus. Então, eu estou orando pelo melhor. Eu nunca esqueço isso. Eu não oro para vocês serem abençoados porque vocês são chatos. Eu oro para vocês serem abençoados porque eu sei que Deus tem o melhor. E, meu amado, eu não esqueço uma palavra profética que foi falada em 2002, depois ela foi falada em 2003, depois ela foi falada em 2006. Sabe que palavra profética é essa? E eu tenho escrito, inclusive, que o Senhor levantaria na Monte Hebron pessoas com condições de suprir toda a obra. Deus levantaria empresários ricos, pessoas bem-sucedidas financeiramente. Eu me lembro, meu amado, que em 2003, Steve Johnson, o Papa Tony, falou assim: Silas, eu não sei se essa igreja vai ser grande ou não. O Papa Tony sem falar que essa é uma igreja grande, tá? Mas o Steve Johnson falou assim: mas eu sei que daqui Deus vai levantar pessoas com condições de abençoar o imóvel. Vocês vão fazer o imóvel, Deus vai abençoar alguém para fazer o forro. Olha lá, 2003, o forro, vai fazer o sistema de som, Deus vai abençoar alguém para fazer o. Olha só como Deus. Por isso que eu falo assim, amado, eu não vou cansar de falar isso. Esse prédio onde nós estamos é uma prova viva do que Deus falou. Mas Deus não falou que ia fazer pessoas milionárias por pouco tempo. Então, se você é da Monte Hebron, tome posse da tua porção de terra, tome posse da sua herança.
e fala: Deus, eu não sei se eu estou nessa lista de pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas eu gostaria de ser também. Então, evite hábitos prejudiciais, sabe qual deles? Seja fiel no dízimo. Porque a palavra de Deus fala assim: ó, você foi fiel no pouco e no muito eu vou te abençoar. Então, quando muitas vezes nós queremos ser abençoados no muito, mas nós não somos fiéis nem no pouco. Por último, aprecie a sua própria companhia. Você se ama, você se gosta, você consegue ficar com você mesmo? Nossa, amado, eu olhei no relógio agora e nós estamos na metade. Deixa eu avançar um pouquinho aqui e nós vamos parar num. Então, pensamentos saudáveis nos levam a uma vida equilibrada, longe de possíveis crises de pânico ou mesmo depressão. Pensamentos saudáveis fazem toda a diferença. Nós precisamos, como esse desenho, essa figura, apagar da nossa memória memórias ruins. Precisamos apagar as memórias ruins e trazer memórias boas, memórias que possam fazer a diferença. Então, cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dominam a sua mente. Nós não podemos ser pessoas fragmentadas nos nossos pensamentos. Nós precisamos entender isso. Então, uma coisa que traduz os nossos pensamentos são os nossos olhos. Você tem olhado para baixo, para trás, para a cobiça, ou você tem olhado para o futuro? Ou você tem olhado, né, esse futuro aqui, o que, que é? A promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Amado, apesar do horário, eu vou avançar um pouquinho mais, alguns minutinhos, tá? Porque aí domingo que vem fica Noé, tá bom? Segundo o Evangelho de Lucas, né, os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então, se seus olhos são saudáveis, todo o corpo estará cheio de luz. Mas quando a sua visão é ruim, seu corpo está cheio de escuridão. Então, nós precisamos aprender a mudar a nossa maneira de ver e enxergar o plano sobrenatural de Deus para nós. Se você quer ter uma vida de paz e saudável e plenitude, mude seus pensamentos, tá? E redirecione a sua visão. Olhe como Noé crendo na soberania de Deus. É aquele momento que você fala assim: eu não sei como, mas eu vou crer. Noé é um exemplo disso. Ele tomou um posicionamento. Tá? As críticas sempre existirão. Isso aqui é algo que eu e você precisamos lidar. Nós estamos na época de vacina. Domingo passado nós tomamos 2 vacinas com o José, mas parece que não está dando certo, então nós vamos para a terceira dose da vacina. Até o Márcio falou assim que periga entrar na terceira dose da vacina. Então vamos entrar. A primeira dose da vacina, que eu convido você a tomar, na primeira dose Noé concentrou-se nos detalhes do comando de Deus, não permitindo que sua alegria fosse roubada. Ele não deixou que nada roubasse a sua alegria. Na segunda dose, ele venceu as amarras emocionais que poderiam impedir de caminhar vitoriosamente em completar a sua obra. Não se entregou sua mente ao desvaneio e as perturbações que eles poderiam estar lançando. Na terceira dose, ele não terceirizou seus sentimentos e nem ficou na murmuração por causa da oposição, mas concentrou os seus esforços no projeto que Deus tem para a vida dele. Nós precisamos tomar talvez essas 3 doses e avançarmos aí. E Noé, com força e sabedoria dado pelo Senhor, aguentou zombarias, humilhações e continuou firme e cumpriu o seu propósito. O Senhor disse a Noé que ele estabeleceria uma aliança com ele. E é assim. E assim ele entraria na arca junto com seus filhos, mulheres e noras. Quando você tem uma aliança com Deus, toda a sua casa entra. E por último, meu amado, o último ponto, saber que a qualificação vem de Deus, tá? Conforme os anos passavam e a arca tomava forma, Noé deve ter ficado muito feliz com o apoio da sua família. Os membros da casa de Noé trabalharam. Noé e sua família nunca desistiram. Apesar de viver num mundo que considerava o principal objetivo da vida deles, ou seja, algo sem importância, sem sentido e tolo, eles continuaram a realizar o seu trabalho. Meu amado, as pessoas podem tentar te criticar, mas você não pode avançar nisso. Creia, creia. Tem um ditado lá no sul, não sei se esse ditado existe aqui, tá? Que é o seguinte: só se joga pedra em árvore que está cheia de fruto. Entendeu? Quem já viu para pegar manga, às vezes você tem que jogar pedra lá para a fruta cair. Então, meu amado, eu encerro aqui, eu ia colocar aqui o próximo personagem que nós vamos estudar, se Deus quiser, e se Deus não mudar, nós vamos continuar essa série aprendendo, né, com Moisés, sentimento não é alimento.
Amém? Senhor, que essa destreza, essa, esse foco, esse objetivo, essa persistência que o Senhor colocou no coração de Noé, e toda a casa de Noé foi tomada, venha sobre as nossas vidas também, Senhor. Abençoa cada filho teu que congrega a Igreja Evangélica Monte Hebron, aqueles que estão e aqueles que hão de vir ainda, Senhor. Que as promessas que o Senhor lançou em 2002, 2003, 2006, que nessa igreja o Senhor levantaria pessoas prósperas em todas as áreas, mas principalmente financeiramente, para suprir todas as necessidades, projetos e sonhos da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa trazer isso à existência e que o Senhor possa nos capacitar e abençoar. E aqueles que forem se tornando ricos, Senhor, que haja no coração dele um sentimento de saber que é o Ebenezer que fez isso. Até aqui o Senhor nos abençoa. E que eles sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Prospera cada família, cada casa. Livra-nos, Senhor, desse mal que ronda a humanidade. Guarda-nos, Senhor, contra esse vírus. Ó Pai querido, livra cada filho teu. Eu oro, Senhor, por cada filho teu que congrega a tua casa, Monte Hebron. Eu oro, Senhor, para que na tua misericórdia os teus anjos estejam nos livrando desse vírus, nos livrando desse espírito de morte. Mas ensina-nos também a sermos prudentes, Senhor, astuto como uma cobra e simples como uma pomba. Ensina-nos, Senhor, a termos uma vida de equilíbrio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, me perdoe os 8 minutos a mais. Deus abençoe a nós e que a graça de Deus esteja presente nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém?